Entrevista de acervo, depoimento de Luiz Raffers, entrevistado por Mauro Malim e Márcia Treza. São Paulo, 20 de setembro de 2003. Eu queria saber o seu nome completo, local e data de nascimento. Luiz Marcos Suplicy Raffers, Santos, 20 de dezembro de 1935. E o nome dos seus pais? João de Magalhães Raffers, Helena Cochrane Suplicy Raffers. Você conheceu seus avós? Dois, Luiz Suplicy, que foi fundador do escritório Suplicy em 1879. Eu era menino e assisti à morte dele em Santo André, onde nós tínhamos uma casa. E outra, minha avó, mãe de meu pai, uma mulher extraordinária, que morreu com 108 anos de idade em 1964, e eu era o neto querido entre muitos que ela tinha. Conheci muito bem, já era casado, uma mulher extraordinária, entre outras coisas, contava que tinha desfiado lençol de linho para fazer atadura para a Guerra do Paraguai. E como era o nome dela? Elisa Nascentes Pinto de Magalhães Raffers. E de onde vem o Raffers? De onde vem o Suplicy? Qual é a origem dessa família? O Raffers é a história. Meu avô, que eu não conheci, morreu em 1927, era um alemão de Bremen, e veio para Santos, lá pelos 1870, para ser Lehrling. Lehrling é um sistema de aprendizado alemão que eu acho fantástico. Eles estudam e vão ser trainees, mas com especificações muito duras. Ele veio para ser Lehrling em café no Brasil e, graças a Deus, nunca voltou. Luiz Suplicy é neto de francês, filho de francês que vieram para o Brasil lá por 1850, classe média remediada. O pai morreu quando ele era muito pequeno, a mãe casou-se outra vez, ficaram muito pobres. Meu avô Luiz Suplicy foi pedido para sair de casa com 13 anos por pobreza. A mãe era alcoólatra e ele foi trabalhar em Santos como ajudante no armazém de café e tornou-se um dos maiores corretores de café na época, e um homem educadíssimo, formidável, e uma das pessoas importantes no tempo que café era importante. Ai, que saudades. Esse avô você conheceu? Eu praticamente não. Eu me lembro de flashes. Eu tinha 4 anos, ele morreu em 37, e eu tenho 2 ou 3 flashes dele, ele atravessando uma porta. E uma coisa interessante que vale a pena ser contada, eu perguntava para a minha mãe, mas por que as camas eram tão altas? Não é que a cama era alta, eu era aqui pequenininho. Eu era da altura da cama e via meu avô deitado ali. Eu era mais baixo que a cama. Onde morava a sua família? Onde você morou? A resposta é diferente. Eu fui nascido, criado e vou ser enterrado em Santos. Santos, onde eu sempre morei por 18 anos. E moro temporariamente em São Paulo por 50. E você estudou aonde em Santos? Eu acho que estudar seria um exagero. Frequentou a escola? Eu fui à escola Ateneu Progresso Brasileiro, Dona Ida Delgado, uma senhora formidável. Me lembro pouco com satisfação. Depois eu fui para o Colégio Santista. Me lembro muito com irritação. Eram irmãos maristas, de pouquíssima cultura, e se insurgiam, a meu ver, eu inadvertidamente, porque eu pertencia a uma classe melhor. Inclusive tem uma coisa muito interessante que eu acho que vale a pena ser contada, que o padre professor de inglês, não era padre, era irmão, nós chamávamos de padre, tinha uma profunda irritação por mim, porque eu falava inglês e ele não. E eu nunca me apercebi ingenuamente do que essa diferença social criava tanto ressentimento, até hoje. Mas a diferença social se dava porque o seu pai já era um homem bem de vida? Não era muito, mas a minha família culturalmente era muito importante. Inclusive, quem trabalha em café sabe, há altos e baixos. Até a nossa casa era muito boa, Santos era muito importante. Para você ter uma ideia, eram vizinhos nossos
Gastão Vidigal, João Moreira Salles, João Melão, Olavo Ferraz, gente muito importante do café. Santos era uma vila muito interessante. Mas um padrão de sofisticação, meu pai foi educado na Europa, minha avó morou na Europa inteira. Minha mãe nunca foi à escola, foi educada em casa, falava inglês, francês e alemão perfeitamente. Então, nós tínhamos, vamos dizer, sinais de uma sofisticação cultural, não tanto financeira. A casa era grande? Grande, maravilhosa. Minha mãe foi uma mulher maravilhosa. A casa era ponto de 2 ou 3 gerações. Você é o irmão em que situação, né? Numa situação também interessante. O papai casou-se velho, com 30 e poucos anos, teve 3 filhos. 10 anos depois, mais 3 filhos. Um homem, 2 mulheres, um homem, 2 mulheres. E eu sou o segundo da segunda fornada. Eu sou o primeiro da segunda fornada. E desses irmãos, o que a gente poderia mencionar? Bom, muito. O meu irmão mais velho, que é muito conhecido, João Roberto Suplicy Afras, cujo apelido é Jua, foi um homem extraordinário. É um homem extraordinário, hoje tem 81 anos, com pouca saúde. Mas é bom que você perguntou, porque é um prazer enorme falar dele. O Jua foi uma das primeiras pessoas que fez história de quadrinhos com 15 anos, para um jornal em São Paulo. Ele, na década de 30, foi introdutor, e é reconhecido como tal, introdutor do surf no Brasil. Fez aquelas tábuas havaianas que se chamavam. Depois foi trabalhar em café e, durante a guerra, foi ser piloto na Força Aérea. Fez a campanha do Atlântico Sul, protegendo comboio, foi aos Estados Unidos, foi Top Gun nos Estados Unidos. Era piloto de P-47. Com o fim da guerra, voltou ao Brasil, foi trabalhar no escritório Suplicy, que era a companhia da família, na qual ele trabalhava antes de ter ido embora. E em 58 foi ser representante de Café do Brasil na Organização Pan-Americana em Nova York. Morou em Nova York de 58 e parcialmente até hoje. E para quem eu conheço, foi uma figura importantíssima em Nova York, se dando com as pessoas mais interessantes e importantes. E a casa dele sempre foi um ponto político, onde todos os presidentes, todos os ministros, todos os interessantes, todas as pessoas agradáveis, os chatos eram rapidamente descartados. Um homem interessante. E um irmão maravilhoso. Suas irmãs? Suas irmãs? Minhas irmãs mais velhas, Helena casou-se com Alfredo Penteado. E a outra, Vera, casou-se com Paulo Prado, neto do Paulo Prado. Tem as 2 novas? As 2 novas, uma se casou-se com Roy Higgins e a outra casou-se com Francisco Simon. Separou-se, casou com um americano, boa pessoa, mas foi muito interessante porque ele era a quintessência do redneck. Basta dizer que ele era diretor do National Rifle Association. O nome dela? Lia Isabel Raffers, a outra chama-se Maria Luísa. Essa Lia é uma irmã muito querida, morreu de câncer na garganta há alguns anos, esperta, divertida, engraçada. E o marido, interessante conhecer gente que possa pensar daquele jeito. Como assim? Expliquemos um pouco ao público. Direita burra. Eu sou acusado de ser de direita, o que não é uma total inverdade, mas longe de ser da burra. E simplista, simplório. Olha, votaria no Bush todas as vezes. E a sua vida de criança? O que você se lembra, assim, que é bom contar desse momento? Uma família maravilhosa. Um pai e uma mãe extremada. Os irmãos mais velhos muito ativos, conheciam muita gente. A minha casa foi muito alegre. Havia momentos de dificuldades financeiras. Mas essa aflição certamente era do meu pai e da minha mãe, mas nunca chegou a nós. Chegava porque nós não tínhamos, por exemplo, eu custei para ter bicicleta, era uma coisa cara. Tive um prazer enorme quando tive. A bicicleta ainda é hoje um ícone de desejo. Mas só alegria, só satisfação, só carinho, só amor. Santos na praia. Vocês que não são da praia, é difícil entender. Eu sou da praia. Então você entende como a praia é boa.
Nós, santistas, não morávamos na praia porque tinha um negócio chamado maresia, que melava vidro. Então nós morávamos num quarteirão atrás da praia, do lado do Parque Balneário, que era o centro de Santos. Praia todo dia, pescar, soltar papagaio, jogar uma rodinha que virava com o vento. À tarde, quando nós éramos crianças, meu pai e um amigo, eu e o meu filho desse amigo íamos passear na praia. É uma vida diferente, muito mais calorosa. Ainda hoje, eu sinto muita falta do cheiro da maresia. E desses sonhos, gostaria de ter um apartamento na ponta da praia para sentir o cheiro de maresia misturado com diesel. Eu queria... Dos barcos de pesca. Dos barcos de pesca, claro. Eu queria tentar fazer um recorte entre viagens físicas e viagens literárias. Não há recorte. A viagem física não é uma mudança de geografia, é uma mudança de percepção. Só que envolve a mudança do corpo. A viagem literária envolve só a mente, é mais fácil. É uma versão abstrata da máquina do tempo do Brucutu, que ele entrava na máquina, lembra-se disso, história de quadrinho. E eu insisto muito nesse ponto, e faço muita palestra e conto muito essa história para as pessoas, porque a cultura te leva, a viagem te leva de uma maneira mais fácil, desde, evidentemente, que você vá para lugares interessantes e não ache Orlando interessante. Eu acho Orlando a quintessência da mediocridade intelectual. É tudo falso, finge que é país estrangeiro, finge que é o Mickey, finge que é isso. E as crianças, como sonham muito, são levadas a acreditar que esse fingimento é verdade. Diverte, mas eu tenho implicâncias. Mas a viagem é uma mudança de percepção. Ninguém fica igual depois de viajar. Ninguém fica igual depois de ver um objeto de grande estética. A Vitória de Samotraço, o Davi do Michelangelo, o Champs-Élysées, Taj Mahal, Stonehenge, a Muralha da China, marcam você de uma maneira que você não volta igual. E é difícil você marcar exatamente, mas o seu caldo de cultura te modifica. Com as leituras, então, é mais importante isso. Quando se lê um livro interessante, uma história boa, fica também no seu software sensações, relações, soluções, inquietações, as quais você talvez as tivesse desordenadamente e passam a ser mais claras. É muito importante. Vamos falar um pouco das viagens físicas que ajudam a gente a caminhar aqui nessa nossa conversa. Começando pela grande viagem do Alasca. O que foi isso? Olha, foi uma sorte incomensurável. Eu tentei fazer vestibular de engenharia e levei pau, justificadamente porque não estudava. E eu teria sido um péssimo engenheiro. Não tenho esse jeito. E aí eu precisava arranjar alguma coisa, eu diria, dramática, para camuflar. E na época era muito importante o sujeito ser formado. E o meu irmão arranjou um emprego numa companhia que enlatava salmão no Alasca. E eu fui, mas no meio caminho tive uma sorte de arranjar um emprego num pequeno barco. Eu fui para os Estados Unidos de navio cargueiro, que foi muito interessante. Passei 20 dias com prosas e até com algumas ingenuidades. Engraçado lembrar disso. Tinha uma argentina jeitosa, velha, devia ter uns 30 e poucos anos, e que eu não me apercebi, só muito mais tarde, que ela estava a fim de dormir comigo. Você tinha que idade? Eu tinha 19. Era, como todos, babacão. E ela era uma velha, eu tinha 30 e tantos anos. Mas muitos anos depois eu me apercebi que quando nós paramos em Salvador, e visitamos Salvador, foi a primeira vez que eu fui a Salvador, depois paramos em Cabedelo, também fui a João Pessoa. Ela me deu um famoso livro, Jardim das Delícias, que é traduzido do Richard Burton, que é um dos meus heróis. Muitos anos depois, eu mexendo no livro, eu leio o livro e digo, meu Deus, que oportunidade que eu perdi. E são as que a gente perde, que a gente lamenta. E são sempre as melhores.
Mas o Alasca, como é que foi? Aí eu fui para o Alasca, fui para Nova York, atravessei, viajei a costa do Pacífico no Highway 101 de ônibus, muito interessante. E interessante, eu fui ao Muir Park, que é logo depois do Golden Gate em São Francisco, e tive a minha primeira grande sensação de ecologia. Não se falava em ecologia em 55. Esse John Muir, e eu fiquei imbuído da responsabilidade. Não sou ecomaníaco, mas sou ecorresponsável. Fui até Seattle, que era uma cidade muito agradável. Aí arrumei esse emprego com um americano muito simpático, Johnny Castleman, que havia sido trainee em Santos de Café. Me recebeu lá, me arranjou essa viagem. Eu peguei um avião, fui para Seward, no Alasca, e subi num barco de 5 pessoas, Motor Vessel Coral Sea. E fizemos uma viagem de quase 15 dias pelas ilhas do Alasca, nas Aleutas, parando em todos os lugares. Interessantíssimo. Na volta, eu já não tinha mais dinheiro. Isso também foi outro aperto engraçado. Eu tinha dinheiro para mais um dia só quando arranjei um emprego numa fazenda com casa e comida. Foi um grande alívio. Eu guiava caminhão, trator, fazia cerca. Isso no verão, primavera e outono no Alasca, que leva 3 meses, porque o resto é... Fiquei lá um tempo, aí eu ia para Fort Yukon, no norte, para ir caçar lobo, porque havia um bounty, o governo pagava $100 por cada lobo que você matasse, porque os lobos matavam os caribus, e os caribus eram comida dos esquimós. Mas eu fui chamado para vir ao exército, que era muito importante na época, e não me arrependo. Não me arrependo por 2 motivos. Primeiro, que eu fiz o exército, foi uma experiência extraordinária. E segundo, porque eu voltei desse sonho. Amigos meus na época foram à África, não voltaram a tempo e nunca mais se adaptaram a esta vida nossa de trabalho, gravata, mulher, criança, papagaio, cachorro. Então, essa vida é muito difícil explicar para um urbanoide o que é a vida da dificuldade física, de frio, calor, urso, leão, o que seja. Talvez seja uma fuga da civilização, mas é extremamente agradável. Seus problemas são todos imediatos e fáceis de ser resolvidos. Não tem chance de ter psiquiatra num lugar desse. E essa fazenda, você já me falou um pouco dessa fazenda uma vez, você ficou na fazenda... Lá? É, lá. De uns emigrados alemães, tinha uma fazenda de leite, e nessa época você tem que trabalhar muito, porque os dias são compridos, as temporadas de crescimento, para você fazer feno para aguentar silage, para aguentar o inverno. E aí tem uma outra passagem também muito interessante minha. Terminou o serviço nessa fazenda, fui trabalhar numa outra, num chamado Bill Siskel, que tinha vindo do Arkansas e certamente devia ter aprontado alguma lá. E ele me disse que matou um líder preto lá, mas ele era batista. It was God's will, como eles falam. I just put the gun on and turn it loose. Para vocês terem ideia. E sempre do Alasca se fala, quem estava no Alasca naquela época estava fugindo de alguma coisa, ou de si mesmo, ou de alguma coisa que tinha feito. Era um ambiente psicológico interessante. E nessa casa eu fiquei 10 ou 15 dias dormindo no mesmo quarto de roupa, porque já era frio, um cansaço, trabalhava 20 horas por dia, com o irmão dele. Saí de lá, peguei um trem e fui para Fairbanks, para ir para Fort Yukon. E na viagem eu passei péssimo, uma dor, um mal-estar, uma gripe pavorosa. E essa imagem é muito clara. Eu desci em Fairbanks, em 55, tinha um prédio de madeira grande, escrito vermelho hotel, mas eu já estava talvez um pouco delirante. Pedi um quarto com banho. Note-se que banho não é uma coisa muito comum nesses lugares. E o homem me diz, olha, por sorte o único quarto está vago. Tinha uma banheira de ferro, eu me lembro vagamente, com um chão de linóleo. Pouca gente ainda lembra o que era linóleo. Todas as cozinhas antigas tinham esses tapetes de linóleo. Eu encho a banheira de água quente, deito na banheira, durmo e acordo porque a água estava fria no meio da noite. Deito, peço aspirina,
passo 2, 3 dias mal, vou para o norte, viajo, volto para essa cidade Palma para receber um dinheiro que tinha e perguntei para o meu patrão, e o Bill? Ele mostrou isso, quando você não soube. 2 dias depois que você saiu, ele foi embora para os Estados Unidos, completamente paralisado, de paralisia infantil. Dizem os médicos que eu certamente tive paralisia nesse lugar, dessa maneira, sem ser paralisado. Deus me protegeu. E aí você volta do Alasca e cai na realidade do Exército Brasileiro. Mais do que a realidade, eu vim numa bruta forma física, havia um certo aura que eu tinha vindo de ser caçador no Alasca, até o meu apelido de Caribu vem desse tempo. Meu apelido no Exército é Caribu, eu comecei a jogar polo, meu apelido no polo é Caribu. E foi uma época muito feliz. Comecei a trabalhar e fui fazer estágio no 17º Regimento de Cavalaria em Pirassununga. E era uma maravilha. A sensação de você sair comandando pelotão com 30 homens armados a cavalo fazendo aquele barulho, dá ideia da emoção do Napoleão. E você ia para lá, você ia todo dia, você Não, passava a não. temporada? Aqui em São Paulo são 2 anos, era sábado e domingo. E lá passei 3 meses. Fiz bons amigos no Exército, entendi a maneira de pensar dos militares, tenho o maior respeito pelos militares. Tanto assim que é o lugar menos corrupto do Brasil. Nós temos uma viagem aqui para falar dela que chama Seca de 1958. Eu já te contei essa história, e essa seca de 58 foi talvez um dos pontos marcantes. Eu trabalhava em algodão, tinha 20 e poucos anos, muito protegido. Essa proteção eu me dei conta quando eu fui ao Alasca, que eu não tinha sobrenome no Alasca. Então as portas não se abriam inadvertida, imperceptivelmente, como era comigo em Serra. E eu fui ao Nordeste na seca de 58 e chego em Caicó em setembro, outubro. O céu muito azul, muito limpo, uma luminosidade difícil de explicar para quem é do sul. E a praça cheia de gente. E a fome é silenciosa. A fome é calma. Tinha aquele monte de matuto na praça esperando não se sabe o quê. E eu vi um cego tocando uma violinha com uma lata de goiabada peixe redonda, eu nunca me esqueço disso. E alguém tão pobre como ele despejou um pouco de arroz. Eu nunca tinha visto isso, eu nunca tinha imaginado isso, eu nunca tinha sentido isso. Isso me deu uma agulhada social de que eu nunca mais, graças a Deus, me livrei. Foi um ponto de mudança. Isso precisa explicar para a sulista de que uma seca no sul é uma encrenca econômica. No Nordeste é um desastre social, porque a agricultura é de subsistência. Aqui há um problema de dinheiro, lá há um problema de existência. Viajei muito no Nordeste, nessa época de 57, 58 a 61, 62, andei por todo o Nordeste. Eu ia a Campina Grande, depois ao Seridó, depois ia até Cajazeiras, o fundo do Ceará, Milagres, Aurora, Crato, Juazeiro, Padim Paciço. E foi o início de uma perambulação por esse Brasil, que faço ainda muito hoje e recomendo. Ainda ontem eu fui fazer uma palestra numa faculdade em Araraquara e disse aos alunos de que eles devem perder um semestre mochilando. Eu mochilei minha vida inteira. Essas viagens, quer dizer, a gente podia falar, eu vou usar uma expressão do Machado de Assis, instinto de nacionalidade. Nasce talvez aí, ou se cristaliza um instinto? Mais do que isso, ninguém é de origem luso-católica impunemente. Culpa, a questão do sebastianismo, a questão da melancolia portuguesa. E nós ficamos criticando o Brasil e ficamos ansiando por elogios de estrangeiro. Sem implicar com você, nós brasileiros não resistimos quem tem olho azul e cabelo louro. Temos uma subserviência cultural
altamente indesejável. Então você viaja muito pelo Brasil, você vê as possibilidades, você vê as esperanças. Há 2 meses atrás eu estive no El Salvador. 2 dias em El Salvador não me autorizam respostas, mas sem dúvida muitas perguntas. E eu não conheço saída para uma situação dessa. Eu conheço a África. Estive no Mali, no Zimbábue, na Nigéria, no Otvolta, que hoje chama-se Burkina Faso, na Costa do Marfim, na África do Sul. E vejo dificuldades infinitamente superiores. Eu acho que nós, brasileiros, temos uma sensação errada de nacionalidade. Mas vejo melhorar isso agora. Inclusive, esse último fato em Cancún, parece que pela primeira vez desde o Juscelino, há um despertar de, ué, não é que é bom mesmo? E aqui eu gostaria de fazer um outro depoimento. Meu pai foi educado na Europa. A elite toda tinha paradigmas europeus. A elite do café. E o paradigma deles era europeu, que o Brasil tinha que ser Londres, Paris ou Berlim. Quando não foi, e depois da crise de 29, entraram numa fase de pessimismo e achando que o Brasil não ia dar certo. Foi o Juscelino que resgatou isso. E por incompetência global, como o Brasil não ia virar Europa, como eles tinham se preparado para fazer uma Europa, Barreiras, Ribeirão Preto, Campo Grande, Cuiabá, não era sucesso. E são. A gente podia falar um pouco da sua teoria sobre 29, 30, sobre... Olha, não é teoria, porque eu estou velho bastante, não faço mais tese. Eu digo que eu tenho suspeitas fundadas. Mas isso vem de ler muito, de viajar muito. A história dos Estados Unidos começa com a Guerra da Secessão. Até então, a história moderna começa, e a guerra não foi sobre escravatura, foi o embate do moderno versus anacrônico. E quase que o anacrônico ganha. Aqui em São Paulo, de maneiras diferentes, houve isso. Toda vez que uma classe, um grupo, se apodera da decisão, ela blinda a sua ação, transferindo riscos para o social, para os outros. O café era decisivo até 1929, era 80% da balança de pagamentos, e mais do que isso, era o negócio que havia no Brasil. Fez estrada de ferro, fez indústria. Aí houve grandes intervenções governamentais que distorceu o mercado, fez com que produções monumentais começassem a ser feitas. O Acordo de Taubaté, em 1906, é um exemplo disso. Os empréstimos de 18 são outros. Os empréstimos durante a década de 20, que levou à crise de 29. Quando houve a crise de 29, quebrou a elite cafeeira. Nós todos quebramos. E é a minha suspeita fundada que permitiu que os imigrantes crescessem. Porque o poder constituído, estabelecido, não gosta que alguém mude. É sempre os embates, é o moderno versus antigos, a permanência versus a mudança. Porque quando muda, muda o poder. E não interessa quem tem. E geralmente ele já é obsoleto, porque ele chegou ao poder porque era competente. E ele está no poder e ele começa a ser incompetente. Os imigrantes fizeram São Paulo, houve uma grande desvalorização, não tinha mais moeda forte para importar. Veio a guerra. Seu Chiquinho Matarazzo, que era um grande amigo meu, com versas fantásticas, me dizia que quem fala de crise de 29 era da elite, não era dos imigrantes que começavam a fazer a indústria. Eu faço um outro paralelo, que no Nordeste, a elite que foi ao poder com o açúcar deixou de ser importante, foram para a política e se mantiveram no poder. Na Argentina também. O poder rural se manteve, não deixou que a indústria crescesse, e eles, a exemplo da Guerra de Secessão, são o Leslie Howard da fita O Vento Levou. Ganhou o anacrônico, ganhou a permanência e evitou a mudança. Eu tenho discutido
suposição e tem causado, como você mesmo disse agora, interesse. Eu acho que é uma explicação do nosso sucesso. Depois tem outra coisa. Estou chegando numa cidade agora onde há uma grande reação pelo exógeno, pelo de fora, porque o de fora traz ideias novas, traz mudanças e outra vez a permanência se insurge. O grande sucesso de São Paulo é de que pouca gente nasceu em São Paulo. Quem veio a São Paulo? Veio porque queria trabalhar. Trouxe o seu dinamismo, trouxe a sua, vamos dizer, a sua vontade de ir para frente. E fez este monstro maravilhoso, a meu ver, que é São Paulo. Como é que você veio parar em São Paulo? A firma da família tinha uma seção aqui e eu vim para trabalhar em algodão, que era o lugar onde eu tinha possibilidade. Foi muito interessante porque eu comecei, essa história também vale a pena ser contada. Eu comecei a trabalhar em algodão e vendia algodão dos maquinistas. O maquinista era quem comprava algodão, beneficiava, fazia o fardo. E eu um dia tinha um lote de algodão muito bom, queria vender para uma firma estrangeira, precisava do dinheiro, meu cliente precisava do dinheiro, uma angústia desgraçada. O contador, o classificador à tarde, encontra comigo e disse: Luiz, ficou contente de vender aquele algodão? Eu disse: eu vi o telegrama mandando fechar. A firma estrangeira já tinha vendido e não tinha me comprado para... Eu fui tomado de justa ira contra os vendilhões do templo e botei a amostra debaixo do braço e fui viajar o mundo vendendo algodão brasileiro. Na época tinha uma vantagem porque tinha um imposto de vendas e consignações, que era 7,5% a cada operação. Então eu tinha um subsídio de 7,5% para disfarçar a minha incompetência. Em 4 anos eu era o segundo ou terceiro, o meu grupo era o segundo ou terceiro maior exportador de algodão do Brasil. Fui ao Japão com 25 anos e viajei o mundo inteiro vendendo algodão, o mundo inteiro. Foi um grande sucesso. Aí no fim da década de 60 começou a história do industrializado. E eu imediatamente me apercebi que se carimbasse industrializado no fardo, eu recebia 50% mais. E nos juntamos com um grupo de exportadores de tecidos, um subsídio, uma vantagem fantástica, e nos tornamos os maiores vendedores de pano lá fora. Então, eu acho que o maior sucesso não era ter entrado, foi quando eu saí do algodão. E eu recomendo a todos, como diz o Peter Drucker, what's your business? Qual é o seu negócio? Não se apaixone por ele. Veja as vantagens que você tem e as desvantagens. E, principalmente, é mais importante a hora de sair do que a hora de entrar. E esse momento é o momento em que você se casa, talvez? Eu me caso em 1960, com uma moça de Santos, amiga da família, amiga das minhas irmãs, mais moça, tem 5 anos menos que eu. Hoje em dia parece 20, mais moça que eu. Como é o nome dela? Maria Helena. E o casamento é um terremoto. E até eu acho muita graça esses economistas que fazem projeto de viabilidade, porque os projetos de viabilidade são feitos em cima de equações. E eu me lembro do John von Neumann, que fez a teoria dos jogos, e é o fantástico Dr. No, no famoso filme do Kubrick, onde não cabe emoção. E fico satisfeito que agora que o Kahneman, que foi feito Nobel da Economia, ele introduz a emoção na equação da economia. E não há equação que resista ao casamento. É uma decisão brutalmente irracional, totalmente emocional e muito boa. E até preciso dizer, quem já foi casado, ou é casado, ou vai ser casado, uma advertência. Eu nunca tive vontade de me separar, mas desganar muitas. E desse casamento nasceu uma filha? Uma filha absolutamente maravilhosa, Adriana, tem hoje 40 anos, casada com Aníbal Mendes Gonçalves, tem um filho. Eu não sou coruja, mas é bonito, inteligente, educado, chama-se Anibinho. E é só prazer. E vamos voltar, portanto, ao algodão. Quem produzia esse algodão? Olha, o algodão,
A agricultura brasileira é muito interessante. Tem uma fase heróica de extração, tem uma fase de consolidação e tem uma fase de mudança. O algodão era plantado na fase consolidada, no estado de São Paulo, muito, e no Nordeste, que era um algodão perene. E é muito interessante contar isso, até foi bom você perguntar, porque eu vou escrever algo a respeito. No Nordeste, o pé era perene e o algodão era o cash crop, o que dava o dinheiro. Isso foi terminado por causa do bicudo há 10 anos atrás. Mas tinham as roças, depois soltava-se o gado em cima disso. Ora, um algodão de baixíssima produtividade, de quase nenhum custo e de ótima qualidade, por causa da insolação. E ainda dava, o caroço de algodão dava a torta, de onde se extraía o óleo, e a torta era a ração para o gado. Então, era uma equação de subsistência à pobreza do Nordeste muito boa. No Sul era plantado, e aqui tem uma história boa para ser contada. Com a crise do café em 30, houve um grande desastre, começou a se plantar algodão com grandes produções no fim da década de 30. Mas havia o rearmamento japonês e alemão. Theodor Willer, Casa Tozan, compravam algodão para mandar e comprava e estabilizou-se o mercado. Com o bloqueio, a partir de 40 e 41, foi feita uma grande sacanagem para com o Brasil, que pouca gente sabe. O Brasil vitoriano, organizado em termos europeus, não tinha para quem vender algodão, os ingleses mandaram um sujeito aqui, compravam todo o algodão. O Brasil emitia reais, mil-réis, cruzeiros, na época, que seja, contra drafts, contra saques na Inglaterra. O algodão ficou todo aqui, todo mundo ficou satisfeitíssimo. Os ingleses salvaram a pátria. Termina a guerra, o preço do algodão explode na mão dos ingleses. Os nossos créditos, na mão dos ingleses, derretem. Stafford Cripps desvaloriza em 47. Nós quisíamos comprar contra esses créditos, não podíamos porque a Inglaterra não tinha o que vender. Torna a moeda inconversível. Faz-se um acordo e entrega-se todo o ferro velho, São Paulo Railway, essas coisas, Paraná Plantations, Cambuí Plantations, as fazendas todas entregam aos ingleses, que os grupos mais informados compram a preço de banana e a viúva paga a conta. Quando se fala em FMI, por favor, lembre-se dessa sacanagem que foi nos... Como a elite era inglesa, à época ainda não tínhamos deteriorado para ser americana, houve, eu diria, um constrangimento de denunciar isso. E até hoje, quando eu lembro, as pessoas se espantam e não sabem. Fica aqui a minha advertência. O que seria interessante, talvez, nesse momento, poderíamos falar dos poderosos de ontem e de hoje. Agora, eu queria perguntar, quem plantava algodão? Quem plantava algodão no Sul, no Nordeste, eu já expliquei, tinham dois tipos. Os mais competentes, na região de São Paulo, alternativa para o café. E aí, na década de 50 e 60, quando eu comecei a trabalhar, derrubava-se mato no Paraná para depois formar pastagem, plantando algodão ou milho como pioneiro, porque tinha densidade econômica para ser transportado em condições extremamente adversas. E a não custo, porque o custo era muito mais um custo de capital do que de caixa. Você comprava a terra e dava um jeito e arrumava a coisa. E evidente que isso foi indo. O Brasil teve grandes produções de algodão, tinha problemas de câmbio. O câmbio é extremamente importante para a agricultura. E tem havido pragas no câmbio, havia os câmbios múltiplos. Depois teve o boneco no tempo do Jânio, no Jango, onde se recebia por fora. Depois nós tivemos problemas. A última praga que aconteceu na agricultura chama-se Gustavo Franco, mas se a gente começar a falar sobre isso fica muito complicado. E aí o algodão foi a última praga que aconteceu, justamente no algodão, na década agora de 90, foi que importava-se algodão sem imposto, mas não era algodão que se importava. Importou-se $1 bilhão de algodão a juros de 8%. Nós podíamos competir na produção, mas não podíamos competir no financiamento. O Brasil baixou sua produção, os números
me escapam agora. Nesse meio tempo, surge o Cerrado, com um grande líder, que foi Itamaraty, com o... como chama ele? Olacir. Olacir de Moraes. Olacir. Hoje, o Brasil ameaça o mundo com a sua competência, mas um algodão extremamente sofisticado no Cerrado de Mato Grosso e no Cerrado baiano. Saga do algodão e agora num grande renascimento. Alegria minha. Quando você saiu do algodão, você passou para quê? Em 1977, eu tive insuperáveis impasses familiares. E nós, como somos muito educados, não brigamos, eu saí da companhia. E aí eu já tinha outra companhia fundada em 66, que era Plantar. E que vale a pena ser falado um pouco sobre esse respeito. Em 1963, na casa de um amigo, pai de um amigo, Marcos Vieira da Cunha, eu vi uma tábua e perguntei o que é isso. Ele me disse, isso é Pinus ilhotes. É um pinheiro americano que no Brasil cresce 3 vezes mais depressa que nos Estados Unidos. Eu imediatamente me encantei, porque qualquer coisa que eu faça 3 vezes melhor que o americano há de ser bom negócio. Em 66, comprei fazenda para começar a plantar. A minha ideia é que havia financiamento no Banco do Estado e juros fixos. Levava 10, 15 anos para produzir, mas a inflação pagava. E aí veio o incentivo fiscal. Juntei com outros amigos, fizemos grandes plantações. Em 68 me juntei com o grupo do Estado de São Paulo, os Mesquita, para fazer uma fábrica de papel de imprensa. E o negócio foi muito bem craneado. E eu não sofro dessa moléstia da hipocrisia católica que chama-se modéstia. Eu inventei um negócio onde nós fazíamos uma grande plantação de pinheiro com incentivos fiscais. Daríamos essa plantação para quem fizesse a fábrica. E com percalços foi indo. Todos os outros reflorestadores, com mentalidade de agricultor, achavam que a fábrica tinha que pagar para eles. Eu sabia que eu tinha que mudar de lado. O meu pinheiro não valia nada sem a fábrica, valia muito com a fábrica. Eu dei nossos pinheiros em garantia com o valor com a fábrica, que era 5 vezes maior. Aí aconteceu uma coisa que vai muito interessante. Quando nós montamos o negócio, o pinheiro valia 5 e a fábrica 100 e o papel 600. Isso em dólares. Então, com uma certa quantidade de pinheiro, eu pagaria a fábrica, porque a fábrica não compraria matéria-prima. Quando nós fizemos a fábrica, o papel valia 600, a fábrica custou 200 e o pinheiro valia 1. É a famosa perda de relatividade. Nós precisamos de 5 vezes mais pinheiro, tomamos sócios estrangeiros, fizemos a fábrica é uma maravilha. Começou a funcionar em 84, investimento de 200 milhões de dólares. E por outros motivos, acabou sendo vendida. Mas eu diria que é dos maiores sucessos que eu participei. Onde fica? Jaguariaíva, Paraná. É uma beleza. As plantações, as florestas plantadas ficam lá? Ficam lá. E o caso da madeira é que ela vale 5 para papel, 20 para tábua e 40 para compensado. Então, e hoje o Estado de São Paulo inicia um grande processo de florestamento e de que é uma alternativa para as terras mais cansadas ou quebradas, não passíveis de mecanização. Porque isso é outra coisa. Nós precisamos pensar que daqui a 20 anos, se o Brasil for país, e eu espero que seja, não vai ter empregado 10 contos por dia. Então, aonde não tiver terra mecanizada, não pode ser agricultada. A cana vai perder milhares de hectares, porque não são possíveis de mecanização. Então, são conceitos, são constrangimentos, são coisas que precisa botar na cabeça da gente. Se o Brasil tiver gente a 10 contos por dia para trabalhar, esqueça outro investimento que o Brasil vai mal. A fábrica de papel do Paraná foi até quando? Sua atividade lá foi até quando? Foi até 97. E aí você passa para que Não, atividade? ao mesmo tempo, eu tinha opção de outros negócios. Tentei fazer mineração, tenho paixão por mineração, gastei muito dinheiro, mas faltou dinheiro. Porque todos os outros negócios, meu negócio grande é café hoje, você ganha de pouquinho em pouquinho.
Mineração, você perde de pouco e ganha de muito. Era que mineral? Eu andava atrás de diamante. Diamante. Tive negócio de cassiterita também. E vale a pena ser contado, porque a mineração é um negócio muito debaixo de um teto. Ninguém conta, ninguém fala. Mas aí tem minerações importantíssimas no Brasil. Pouca gente sabe que o Brasil é um dos grandes exportadores de pedra, que é a mineração. No Espírito Santo, é um caminhão atrás do outro, levando bloco. O Brasil destruiu a permanência da cassiterita na década de 60. Isso é outra coisa para ser contada, é que a maioria dos minérios do mundo são de rocha básica. Você precisa moer a rocha para tirar o minério que tem. No Brasil, porque é geologicamente muito antigo, esse serviço foi feito pela natureza. E nós temos minérios de aluvião, como é o caso da cassiterita. Quando se descobriu cassiterita de aluvião, muito barato de ser processado na Rondônia, nós desmontamos o cartel inglês do estanho, que tinha minas na Inglaterra, em Portugal e na Malásia. O estanho valia $15 mil, veio para 5. E o Brasil ganha dinheiro com 5. E aí, atenção aos ecotrouxas. Dentro desta mania de ecologia, fizeram uma grande campanha contra a Amazônia, porque a Amazônia é o maior depósito mineral de aluvião de todas as coisas no mundo. Segundo encrenca, o mineral foi no China Clay. China Clay é aquele negócio que usa em papel, já lembro não. É aquele nome. China Clay. E os ingleses tinham o monopólio disso. Quando foram descobertas grandes minas na Amazônia, o príncipe Charles veio ao Brasil para defender a Amazônia. Defender a Amazônia, não pode falar a palavra, né? Vocês entendem o que eu quero dizer. Defender a Amazônia, o caralho. Veio defender os interesses ingleses aqui. E os ecomaníacos se aliam a essa gente para não deixar derrubar 10 árvores. Em 1900 e tanto, eu vi a declaração do presidente da US Steel reclamando de que o Banco Mundial estava financiando Carajás. Grande sucesso hoje, em 2003. Por quê? Porque o Rust Belt americano vivia de taconite, que é um minério péssimo nos Estados Unidos. O novo minério brasileiro possibilitou que pequenas usinas e modernas no mundo inteiro, na China, no Japão, na Coreia, na Europa, com minério brasileiro, fosse fazer concorrência aos americanos. Vieram os ecologistas outra vez discutir que não podia ter Carajás. Carajás tem 2 ou 3 mil hectares de mata derrubada, milhões de empregos, tecnologia de mineração. Então nós precisamos tomar cuidado com essas campanhas da pureza. É tudo versão moderna da Inquisição. Manter o poder da igreja, das igrejas, a permanência versus a mudança. Por que a gente não fala um pouco do Cerrado? Olha, eu acho que nós não devemos falar pouco do Cerrado. Nós temos que falar muito do Cerrado. E aí vem a questão da agricultura brasileira. Nós, primeiro, tínhamos complexos de agricultores. Não, você for competente, pode ser competente em qualquer coisa. Segundo, a imigração brasileira que veio ao Brasil veio de países temperados com agriculturas e culturas temperadas. O exemplo pior disso é que nós fazemos Natal ainda com pinheiro, algodão e matamos Papai Noel fingindo que está na Sibéria. Essa agricultura temperada funcionou no Canadá, nos Estados Unidos, na Argentina, na Austrália. Mas no trópico não funcionava. Ainda ontem eu vi que o Brasil produziu 122 milhões de toneladas de grão, não entra mandioca, não entra açúcar, não entra café. Por quê? Porque o parâmetro é europeu. E esse parâmetro europeu que começa no Natal e, graças a Deus, terminou na agricultura, num determinado momento, nós começamos a aprender a mexer com o cerrado. Os cerrados são terras paupérrimas, planas, mas tem sol, água, terra e tecnologia. Nós saímos de uma agricultura de extração, onde meu avô foi para o Paraná, derrubou mato, extraiu a fertilidade através do café, do pasto, do algodão, do milho, e achar que está fazendo agricultura, quando na realidade está fazendo mineração. A agricultura do cerrado não é extração de fertilidade, é conversão de energia solar. Prestem atenção nisso, conversão de energia solar.
E o Brasil, com essa tecnologia de cerrado, passa para fazer uma agricultura de conversão. O Brasil tem 42 milhões de hectares arados e plantados. Tem 200 milhões de hectares de cerrados à nossa disposição. A campanha contra a Amazônia, e que era, eu tive fazenda no Acre em 70, pelo erro de achar que valia mais a extração do que a conversão, e hoje tenho fazenda no Cerrado. O Cerrado foi a coisa mais importante que aconteceu na agricultura mundial no século passado. Isso foi feito no Brasil. Essas brigas de Cancún, de OMC, do Mr. Fischler, Herr Fischler, um suado austríaco, do Lamy, um pretensioso francês, do Zoellick, um arrogante americano, é em cima da agricultura brasileira. Nós vamos mudar o poder agrícola no mundo. Nós estamos lutando contra a permanência em favor da mudança. E esse avanço da agricultura brasileira é hoje temido. Eu tenho o testemunho de uma pessoa muito agradável, Mr. J.D. Penn, que é o subsecretário da Agricultura americano, esteve aqui no Brasil há 3 meses atrás, disse que recebeu um grupo de americanos que tinham chegado do Cerrado brasileiro, dizendo: senhor ministro, nós acabamos de chegar do nosso enterro. Proféticas palavras. O ano passado eu recebi uma comissão de americanos estudando a agricultura brasileira. Quando voltaram, escreveram outro paper profético. A agricultura brasileira foi altamente subavaliada. O Brasil é a grande potência agrícola. E tem subsídios, tem cartórios para serem desmontados. Cancún, Doha e a rodada do Uruguai, na ordem inversa, são os primeiros tiros dessa batalha. Hoje a sua relação com a agricultura como produtor consiste em quê? Centra-se em café, que passa por uma fase muito ruim, e passa por grãos, pasto e florestamento. Eu também estou muito velho para aprender alguma coisa nova. Gosto e espero ganhar uns cobres. Onde é isso? Paraná, eu tenho uma fazenda, também interessante essa história. Comprei uma fazenda em 1962, com dinheiro que não tinha. Arrumei um sócio. Meu avô foi para lá em 1908, e essa fazenda não foi herdada, foi comprada a minha. Uma coisa muito interessante, em 1906 fez-se um acordo de Taubaté para regularizar o preço de café. E quem financiou essa operação colocou na cláusula que não se podia mais plantar café no estado de São Paulo, que era o grande produtor de café. Meu avô foi para o Paraná. Isso vai a favor desse, ilustra o ridículo desses acordos internacionais, do qual o café brasileiro tem sido vítima constante. A última é uma burrice chamada retenção, feita por pessoas de ótima intenção e baixo QI. Sim, Paraná, onde fica essa fazenda? Ribeirão Claro, na Zona Velha, cidade muito bonita, bem na fronteira de São Paulo. E muito interessante ser contado isso, que essa área de Avaré para frente até Cambará foi plantada na década de 20. Pauçu, Chavantes, Ourinhos, Ribeirão Claro, Andirá, de Avaré para cá. E o café produziu essas grandes safras em 30, quando não valia. Foi plantado em 20 nos preços altos e colhido em 30 nos preços baixos. Exportou a sua fertilidade e não se capitalizou. Se você olhar no mapa do desenvolvimento Paraná e São Paulo, é nítido a estagnação de Avaré a Cambará. E nítida o avanço de Cornélio Procópio para Foz do Iguaçu. Porque aí o governo fez políticas anticíclicas. Comprou café, estocou café, e o café não foi queimado como foi queimado na década de 30, a preços vis, para usar uma palavra antiga. E no sudoeste da Bahia? Olha, o sudoeste da Bahia, eu fui ao sudoeste da Bahia para ter gado. Eu tinha vendido algumas propriedades, alguns negócios, tinha um dinheirinho sobrando, e eu fui ao sudoeste da Bahia. Procurei pelo Brasil inteiro e me encantei com o sudoeste da Bahia. Preciso fazer uma confissão aqui, que uma das razões que eu comprei lá era sol, terra barata, muito barata, o gado vai muito bem lá, e eu achei que ia fazer uma grande fazenda de pecuária.
Mas também teve uma emoção, eu volto à emoção na equação, de que quando o Riobaldo no Grande Sertão Veredas fala aqui é Bahia, aqui é Minas, lá já é Bahia, ele atravessa na minha fazenda e encontra o capeta dentro da minha fazenda. É irresistível comprar um lugar desses. Comecei com gado e aí, há uns anos atrás, eu fui ao Zimbábue e vi café irrigado no Zimbábue. Bom, isso é igual à minha fazenda na Bahia. E comecei com pequenas experiências. Ao mesmo tempo, tinha um português colosso, seu Barato, que estava plantando na zona de Barreira, Luiz Eduardo, que fica a 300 quilômetros ao norte, e já com grande sucesso. E hoje o futuro do café no mundo chama-se Cerrado Baiano, irrigado. É uma zona lindíssima, difícil, e eu fico a 120 quilômetros a leste ou a oeste de duas cidades, Cocos, na Bahia, Mambaí, no Goiás. As terras eram muito pobres, não podiam ter cultura de subsistência, e então é um vazio que começa no norte de Minas e vai até o sul do Piauí e do Maranhão, porque as terras não suportavam agricultura de subsistência, mas são extraordinárias para uma agricultura de grande competência. Produz tudo, em 2 safras. Tem terra, água, sol, tecnologia e coragem que nós temos de ir para lá. Eu queria falar um pouquinho, perguntar um pouco sobre 1964, que uns chamam de revolução, outros de golpe. Como é que você viveu esse período e quais são as suas reflexões? Você sabe que eu nunca tinha sido questionado nisso. Eu me questiono e nunca tinha sido questionado. Vocês precisam lembrar que em 64 nós tínhamos saído de uma fase emocional do Juscelino, absolutamente irresponsável economicamente. Tínhamos saído do seu Jânio Quadros, e foi o único comício que eu fui na minha vida, foi da Praça Roosevelt, entusiasmado com o seu Jânio Quadros. O seu Jânio Quadros nos faz aquela sacanagem. Eu continuo janista. Quem deixou de ser janista foi o Jânio Quadros, porque tudo aquilo proposto, e eu tinha 20 e poucos anos, ainda acredito. Fomos para a fase janguista. E aí as conveniências ficaram maiores que as convicções. As minhas convicções democráticas são muito fortes. E por causa deste efeito, eu sempre digo que na dúvida entre convicção e conveniência, fique com a convicção e não com a conveniência. Eu fiquei com a conveniência. Apoiei o regime, apoio ainda, tirando seus excessos. Eu acho que foi uma fase difícil, mas injustamente vista hoje. E sou um democrata extremado hoje. A minha convicção democrata, como disse alguém, é ruim, mas é o melhor deles todos. Os excessos foram dramáticos e lamentáveis, de envergonhar, mas eu não vou renegar o que eu acreditei na época. Em 64 eu fui a favor da Revolução. Mas eu ouvi falar numa aliança com a cleptocracia em algum momento. Bom, isso é verdade. À medida que a elite dominante, da qual eu faço parte, sentiu que a mudança mudava o poder e com medo de um discurso muito emocional da esquerda, se vocês verem os discursos da esquerda, diz que eu cortar o pescoço da gente, eu matar, aquela coisa toda, fez uma aliança das piores, da qual eu me livrei rapidamente. Com medo da esquerda, aliou-se à cleptocracia. O que aconteceu? A corrupção aumentou, vendendo uma suposta segurança para quem estava participando do poder. A esquerda mudou para melhor e a cleptocracia mudou para pior. E chegou um momento que, por mais, eu diria, tolerantes que nós fôssemos com a cleptocracia, tornou-se insuportável. E a esquerda, muito melhor. E com a graça de Deus, elegemos o Lula, em quem eu não votei para acabar com isso. E aí eu volto à conveniência e à convicção.
A opção pela cleptocracia foi uma conveniência e não foi uma convicção. Eu dessa me livrei há muito tempo. Não votei no seu Paulo Maluf. E por falar no Paulo Maluf, nós podemos falar na Marta Suplicy, que vem a ser, ou foi sua contraparente, e era bom a gente... E é minha amiga. Casa-se hoje. Foi casada com o meu querido primo Eduardo, uma figura extraordinária, humana. É acusado de ingenuidades, que eu acho que isso talvez seja até vantagem, seja qualificação. Uma figura extraordinária. Gosto da Marta, acho uma mulher de coragem. Mas a Marta, outra vez, rende-se à emoção e apaixona-se por essa pessoa. Quem de nós pode criticar a paixão? Só quem não passou. E esse é mais pobre do que qualquer um de nós. Mas o seu parentesco com o Eduardo Suplicy, qual é? É muito forte. Tio Paulo, pai dele, irmão da minha mãe, com quem eu trabalhei no escritório Suplicy. Uma figura maravilhosa, excepcional. Um homem de uma bondade, de uma generosidade extraordinária. Era o irmão mais ligado à minha mãe. Meus irmãos, quando vieram estudar em São Paulo, moraram com o tio Paulo e eu fui trabalhar com o tio Paulo. Tem uma ligação muito forte. Eduardo é um pouco mais moço que eu, sou mais ligado à irmã dele, Bisita, que tem a minha idade. Também é uma mulher excepcional. E a tia Mena, que é outra mulher excepcional que todos vocês conhecem, tem 90 e tantos anos e tem histórias fantásticas. Mas o Eduardo deu ao PT, há tempo, uma respeitabilidade de que o PT necessitava. Eu mesmo fui a diversas reuniões, eu sou considerado de direita, hoje eu tenho dúvidas, me questiono, mas fica fácil dizer que eu sou conservador. Porque eu sou a favor, por exemplo, do programa da renda mínima do Eduardo. Então nós temos uma ligação muito forte. E a Marta, uma ligação, tenho o maior respeito, não concordo muito, mas eu entendo que esse casamento tão criticado é uma opção da emoção. Quem sou eu para criticar isso? Qual foi a sua participação na redemocratização do Brasil? A favor, contra? Como a favor. Essa altura eu já era mais velho, mais lido, menos ingênuo. Muito a favor, muito a favor. Quando nós começamos a saber dos casos de tortura, dessa coisa toda, é inadmissível, inaceitável. E só a democratização, e principalmente uma imprensa livre. Eu sou absoluta e intransigentemente a favor da imprensa livre. Acho que há excessos. Até o Luiz Nassif escreve um livro muito interessante, Escola Base, essa coisa toda. Mas, exemplos péssimos. Mas os outros da censura são muito piores. A censura em todos os pontos. Vocês, nessa altura, devem imaginar que eu sou católico na oposição. O Index. A censura começou com o Index, os livros. A censura começou quando não deixaram nós católicos aprender a ler para entender a Bíblia. Então, a democracia tem enormes defeitos, tem enormes dificuldades e outras grandes qualidades. Eu sou um democrata por convicção. E agora vejo a esquerda mais radical começando a falar sentindo o cheiro do poder, começando a falar outra vez contra a democracia. Está aí esse Frei Beto, que é uma versão piorada do Rasputin, já com aleivosias a respeito. E o culpo à esquerda também, que nunca se insurgiu contra a não democratização dos países comunistas, que se chamavam democráticos. Vejo com alguma esperança o Saramago e hoje a Mercedes Sosa se levantando contra o Fidel Castro, e eu espero o seu Chico Buarque de Holanda, com toda a sua arrogância, que se manifeste a respeito. Você esteve em Cuba? Tive e gostei muito, muito. Eu fui a Cuba com um amigo meu, stalinista até a morte, uma pessoa maravilhosa.
Frederico Aflalo. Ele é santista, foi meu colega de escola, foi advogado do Sindicato dos Portuários, foi exilado, conheceu Andreas Bader, Elisabeth Meyerhoff, do Bader-Meinhof, casou-se com uma sueca, exilado, e era stalinista, e honesto, limpo. Evidente que no fim da vida um pouco cansado de ser stalinista, porque nem o Stalin mais era stalinista. E ele me convidou para ir a Cuba. Foi uma experiência, foi em 85. Foi uma experiência muito interessante. Eu adorei Cuba. Eu acho que Cuba é um dos países de maior futuro na América Latina. Tem saúde, tem educação, tem gosto, tem um defeito, que é o Fidel. E a Rússia? Olha, eu fui à Rússia vender algodão em 66. Eu, como tenho impecáveis qualificações de conservador, nunca tive medo de ser chamado de esquerdista. Eu tive na Rússia em 66, achei engraçado que o homem perguntou se queria que carimbasse o meu passaporte, eu digo, à vontade. Tive na China em 76, ainda no tempo do Mao Tse Tung, viajando por dentro da China. Tive com os guardas vermelhas e foi muito interessante. E gostei muito. E nunca ninguém me acusou de qualquer coisa de não ser conservador. Já me acusaram de não ser conservador, porque diz que quem é conservador não se diz conservador. E essa foi uma diretora de uma escola em Campinas há pouco tempo, e eu diria que eu sou conservador no atacado e tenho profundas preocupações sociais no varejo. A Rural, Sociedade Rural Brasileira. Você foi presidente da Rural num período crítico. Extremamente interessante. Talvez tenha sido a maior satisfação da minha vida. A Rural foi fundada em 19, muito importante, congrega uma elite de agricultores e sempre teve convicções e não conveniências. Ela é muito mais importante do que o tamanho formal dela. Teve presidentes importantes, do qual eu acho que eu fiz um bom serviço, principalmente na discussão da reforma agrária. Quando houve Columbiara, Carajás, aquela coisa toda, houve um ambiente de pânico. E eu consegui à imprensa mostrar algumas coisas. Primeiro, de que eu concordava com o problema, a pobreza no interior é inaceitável, inegável, precisa ser resolvida. O MST havia dado a eles uma coisa que nós não havíamos dado, esperança. E a minha classe, e a classe conservadora, tinha medo de reconhecer o problema, porque por uma falsa ideia de causa e efeito, teria que reconhecer a solução proposta. Eu separei, eu concordo com o problema e discordo da solução. O problema persiste, que é a pobreza. Melhora. O MST se desgarra de uma causa justa para uma má intenção, que é o poder totalitário. A minha ideia é que nós temos que lutar com a pobreza, para acabar a pobreza, que o MST e o radicalismo desaparece, porque ele vive da causa e é um efeito. A Rural tem um prestígio muito grande, tem acesso ao governo, é respeitado. O ministro hoje foi presidente da Rural. O principal pessoa que entende dessas discussões é o Pedro Camargo, que foi presidente da Rural. O atual presidente da Rural, João Sampaio, tem metade da minha idade, o dobro da minha competência. É um oásis de sanidade, de dedicação, de convicção e de brasilidade. E em ser nacionalista, que eu sou, impõe ser a favor do Brasil. A favor do Brasil. E não contra estrangeiro. Isso é o nacionalismo verdadeiro. A Rural é nacionalista. O ministro a que o Raffer se refere é o Roberto Rodrigues, ministro da Agricultura. Nós estamos chegando mais para o finalzinho, mas eu me queria... surpreende e me preocupa, porque eu pensei que eu não tivesse história para contar. Pois é, E tanta tenho a impressão que eu me alonguei muito. Não. Discursos bons são os curtos. Então, vamos fazer um discurso curto sobre a sua experiência como produtor de cinema.
interessante, muito interessante e financeiramente desastrosa. Eu tinha saído do Suplicy, tinha um dinheirinho, estava com falta de emprego. Alguém me mostrou que o Carlo Ponti queria fazer uma fita no Brasil. Eu tive algumas soluções financeiras interessantes, mas a fita foi uma catástrofe. Primeiro, que o Carlo Ponti é louco. Segundo, que a fita foi uma bosta. Terceiro, que na época, no dia aqui do Brasil, foi feita a primeira e única greve de cinema. O prejuízo foi monumental, mas me ensinou muitas coisas. Primeiro, que não se mete no que se não entende. Depois, me mostrou aprender a ver filmes, a fazer filmes, a entender de filmes. E algumas passagens interessantíssimas, do ponto de vista da vaidade. Eu entrar no hotel, no Rodeo Drive, no famoso hotel lá, com a Marisa Berson, foi uma esfregação do ego muito grande. Atravessar a Faria Lima com a Margot e a Marisa Berson, uma no braço. Dizer que a gente não tem vaidade é mentira. A vaidade está na razão inversa da inteligência. Eu não sou tão inteligente que não tenho minhas vaidades. Tem uma outra passagem muito interessante, que eu estou num apartamento do Carlo Ponti, na Avenida Georges, em frente ao Hotel Georges. Eu, ele e o meu sócio, Edu Rocha, e entra na sala a Sofia Loren. Posso garantir aos senhores que eu nunca vi presença tão presente na minha vida. Não cabia mais ninguém na sala. Se houvesse um ralo, nós três saímos. Uma mulher extraordinária, agradabilíssima, com essa aura da presença, que eu já vi outras vezes, mas nunca tão forte. E ali eu descobri o que é carisma à exponência máxima. Foi muito interessante. Como é o nome do filme? Ai, meu Deus, eu acho que por defesa, em inglês chama-se Killer Fish, mas você veja como é, em português eu até esqueci, porque meus prejuízos foram em português. Deixa eu fazer as duas perguntas clássicas do final aqui. Se o senhor pudesse mudar alguma coisa na sua trajetória, no rumo da sua vida, mudaria alguma coisa? Eu acho que sim. Eu gosto muito daquele poema do Borges. Que é atribuído ao Borges, né? Não é do Borges. Ah, não? Não. É mas poderia ser. Se eu pudesse viver outra vez, eu viveria mais solto, mais livre. O Samuel Johnson diz uma coisa, quando fez 90 anos, que experiência você daria? Ele disse, na vida eu fiquei preocupado com milhares de problemas. A maioria nunca aconteceu. Eu tenho uma outra passagem. Em 1984 eu tive um câncer de garganta. Fui operado aqui, tratado de radiação nos Estados Unidos. E isso mudou minha vida. É pena que precisa de uma coisa tão importante como essa para nós sermos mais óbvios. As coisas boas viraram melhores, as ruins desimportantes. A minha vida ficou muito melhor. É difícil me encher o saco hoje em dia. Precisa de só burrice mesmo assim, num grau intenso de burrice. Então eu não mudaria. Como diz o Borges, não sairia tão preocupado, faria mais coisas, arriscaria mais, me aborreceria menos, aproveitaria mais. Mas eu acho que a minha vida tem sido muito boa. Tenho dificuldades. Mesmo agora esses preços de café são catastróficos. Mas eu tenho bons livros, bons amigos, como o Mauro. A vida é boa. A vida é bela. Estou com muita vontade de fazer uma pergunta que parece meio óbvia, mas o que você diria para os nossos jovens brasileiros com essa história? Convicção em vez de conveniência. Autoestima. Orgulho nacional sem arrogância. A arrogância é resultado de insegurança. Nós temos razões de segurança. Estudem, leem, viajem e, principalmente, sejam generosos. A generosidade é a mais importante qualidade humana. Façam as coisas porque te dão prazer, não para receber. A generosidade
é uma contabilidade de uma partida só. É dar porque você acredita. É dar porque você quer. E não porque você vai se cobrar de créditos. A generosidade para consigo mesmo, para com o país, para com os outros, para com a vida, é muito importante. Muito obrigado pela sua entrevista. Obrigada.